Fala sobre o novo céu e a nova terra, aonde Deus está preparando para você, aonde Deus está preparando para nós. Mais uma coisa eu digo para você nesta manhã, meu querido ouvinte: Deus, Ele trabalha por muitas formas de condições. Deus, Ele nos dá a condição para que nós possamos também entrar no céu. Como agora há pouco foi dito, o homem ele tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio de querer escolher o que quer viver. Mas saiba de uma coisa, que você não possa esquecer que nós temos um Deus que um dia nós iremos prestar conta no dia do seu juízo, um a um para com Deus. A Bíblia diz que temei a Deus e dá-lhe grande glória e guardai seus mandamentos, porque é chegada a hora do seu juízo. Um dia nós vamos estar perante o juízo de Deus. Nós daremos conta de cada um de nós diante do juízo de Deus. Saiba disso, meu amigo. Nós não estamos aqui nesta manhã falando simplesmente à toa, ou por acaso, ou sem sentido, ou em vão, de maneira alguma. Confesso que o que nós estamos falando aqui é a respeito da autoridade de Deus, do juízo que é o nosso Deus. Você pode até dizer, mas irmão, Deus é amor. É claro. Mas Deus também é justiça, que nós não devemos esquecer. Deus, Ele é justiça. E a justiça, o papel da justiça é cobrar aquilo no devido que deve ser cobrado, que é a mim e a você, das nossas ações que um dia nós praticamos em cima dessa terra, quando Jesus então vier na sua segunda vinda. Iremos prestar conta com Deus, e naquele grande dia que, se você não se preparar para o encontro dos céus, você vai lembrar do que eu estou falando aqui hoje. Quando você estiver diante do juízo de Deus, você vai lembrar aquele irmão que estava em Barras pregando. Ele disse que eu ia estar diante do juízo de Deus. E claramente eu estou percebendo que eu estou diante do juízo de Deus, para prestar conta com Deus. Lembre-se disso. E naquele dia você vai se lembrar também, se não se preparar para passar por esse juízo de Deus. Porque todos nós iremos enfrentar o juízo de Deus. Mas irá para o céu aqueles que são justificados mediante a obediência para com Deus, assim diz a Bíblia. E é por isso que eu quero apresentar para você aqui nesta manhã o novo céu e a nova terra. Mas Deus, Ele estabelece condição para que nós podemos entrar lá e permanecer lá. E o versículo 1 começa dizendo assim então: vi novo céu. Essa aqui é a visão que Deus deu para o apóstolo João. E ele diz aqui: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Esse aqui é quando Jesus então voltar. Tudo isso vai passar. A Bíblia diz que esta terra vai ser lavrada, nada ficará em pé. Tudo que está em pé vai cair e vai ser queimado pelo fogo eterno quando Deus trazer juízo a esta terra, meu amado. É por isso que Deus deu essa visão para o apóstolo João. E o versículo 2 ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Queridos, nós somos a noiva do Apocalipse. Eu e você seremos a noiva do Apocalipse. De que forma nós estamos nos preparando para ter o encontro com o esposo? E o Apocalipse diz para mim e para você que o esposo, ele representa Jesus Cristo. Nós temos que estar preparada para quando Jesus vier. Assim como a noiva se prepara para receber o noivo no dia do seu casamento, é a coisa mais linda do mundo. É uma coisa bem preciosa, tanto a noiva como o noivo. Por quê? Porque ali eles vão ter um encontro, eles vão receber um ao outro, eles vão fazer uma aliança. E assim Deus quer que nós também façamos uma aliança com Deus. Nós temos que nos preparar, dar o nosso melhor para ter um encontro com o esposo, que é Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda. Louvado seja Deus por isso.
E de que forma eu e você estamos nos preparando? Nós estamos tão acostumados com os prazeres desse mundo que muitas vezes a gente esquecemos até de Deus. E como agora há pouco foi falado, repito, quando descemos à sepultura fazendo a nossa vontade, ainda pedimos a Deus que nos dê um bom lugar. Como Deus pode dar um bom lugar nós andando em caminho errado que Ele não queria que andássemos? Não existe. Mas como foi falado agora há pouco, que o caminho que nos conduz à salvação é o caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a salvação. É por meio dele que nós possamos ter um bom lugar quando descemos à sepultura. Louvado seja Deus. Mas como ele continua dizendo aqui o texto, o versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens de Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha a grandeza de Deus para conosco. Olha a promessa de Deus para com você, meu amado. Deus, Ele promete que se nós nos preparar para ter um encontro com o esposo, Ele nos promete dar um novo céu e uma nova terra, porque tudo isso aqui irá passar. Essa terra não vai permanecer da forma que ela está, de maneira alguma. Sabe por quê? Porque o pecado corrompeu essa terra. Porque o pecado corrompeu muitos dos filhos de Deus em cima dessa terra. O pecado tirou a imagem de Deus na semelhança do homem. Mas Jesus promete dar de volta aquilo que o pecado tem tirado de nós, irmãos. Jesus promete nos dar. É por isso que Deus, Ele oferece gratuitamente um novo céu, uma nova terra para você, de graça. Apenas Ele quer que você tome a tua decisão. Deus, Ele não te força nada. Mas sabe que aquilo que o homem planta, a Bíblia diz que ele vai colher. Se ele planta o bem, ele vai colher o bem. Não é assim que existe? Se ele planta o mal, ele vai colher o mal. Se ele planta maldição, ele vai colher maldição. Está escrito, é assim que existe. Mas Deus, Ele quer que nós escolhemos a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o versículo 4 diz então, que é a esperança para mim e para você, meus queridos. Essa é a esperança que nós temos que ter, de um dia Deus possa fazer com todo aquele que vai permanecer no novo céu e na nova terra. E o versículo 4 diz assim: e lhe enxugarás dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus por isso. Amados, um dia Deus promete enxugar a lágrima que você derrama. Quantos têm chorado hoje em cima da terra com a perda do seu ente querido? Quantos têm derramado lágrima de ver o seu ente querido através de um aparelho dentro de um hospital? Quem sabe na pedra de um ml? Quem sabe dentro de um caixão? Quem sabe sofrendo de uma forma ou de outra? E quantas lágrimas nós tenhamos derramado por conta do pecado, mas Deus, Ele diz que um dia Ele tirará todo esse mal da tua e da minha e de nossas vidas, se assim nós aceitarmos. Amém. Deus está disposto a nos dar o melhor, meu querido amigo. Amém. Mas cabe a tua decisão. Você não vai para o céu forçado. Você não vai para o céu amarrado. Você não vai para o céu obrigado, de maneira alguma. Ou nós iremos para o céu por amor a Deus e o seu evangelho, ou não iremos de maneira alguma. Mas Deus, nesta manhã, Ele está apresentando e mostrando o caminho a qual nós devemos obter o novo céu e a nova terra, por meio de quem nós podemos instalar. Amém. Somente por meio de Jesus Cristo. Amém. O versículo 6 diz então assim: Deus agora Ele concede uma lista. Agora há pouco eu falei que Deus, Ele trabalha por meio de condição. E Deus, Ele concede uma lista, meu amigo. Ele faz uma seleção daqueles que não vão entrar no céu naquele grande dia. Se você está enquadrado nesta lista que eu vou ler agora, peça a Deus para te tirar dela.
Se você está praticando esta lista que eu vou mencionar agora,